amigos e amigas que acompanham a Rede Previdência. Vamos a mais um Radar Previdenciário. Hoje vamos falar sobre a apuração, a fixação do valor da causa para fins de determinar a competência dos juizados especiais federais. Também vamos falar sobre o ato de renúncia e a questão da diferenciação entre valor da causa para fins de competência do juizado e valor da condenação. Gente, meus cumprimentos a todos vocês, né? A competência dos juizados especiais federais, né, ela é fixada em função do valor da causa. Sabemos disso, né? O artigo 3º da Lei 10.259 de 2001, que é a lei que disciplina os juizados especiais federais, fala lá que compete ao juizado especial federal cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Então está claro aqui no artigo 3º da Lei 10.259 que a fixação da competência para os juizados especiais federais é em razão do valor da causa e, obviamente, está aí no limite de 60 salários mínimos vigentes na data da propositura da ação. Esses 60 salários mínimos têm que ser vigentes na data em que se ajuiza, né? É o que a gente conclui do enunciado 15 do FONAGEF, que diz o seguinte: na aferição do valor da causa, deve-se levar em conta o valor do salário mínimo em vigor na data da propositura da ação. Então, até o momento, o que é que sabemos? Que o juizado especial federal tem a sua competência fixada em razão do valor da causa e este valor é de até 60 salários mínimos vigentes na data da propositura da ação. Outra questão importante é que no parágrafo 3º do artigo 3º, né, da Lei 10.259, tem uma norma que diz que onde houver vara de juizado especial federal, a competência desse juizado é absoluta, né? Não poderia a parte aí optar por não ajuizar a ação no JEF, teria que ajuizar no JEF, no caso, obviamente, de o valor da causa não ultrapassar 60 salários mínimos. Por quê? Porque essa competência é absoluta onde houver vara de juizado especial federal. Mas o que é que compõe esse valor da causa, né? Sabemos que o limite dele é 60 salários mínimos vigentes na data da propositura da ação. Mas o que é que compõe esse valor da causa? Esse valor da causa ele é composto pela soma das parcelas vencidas e não prescritas e 12 parcelas vincendas. Obviamente estamos falando aqui de prestações previdenciárias, portanto, obrigação de trato sucessivo. Então, nesse caso, né, por força do artigo 292, parágrafos 1º e 2º do CPC, né, que é o dispositivo que traz aí a regra para se calcular o valor da causa em obrigações de trato sucessivo, como nas prestações previdenciárias, e diz lá que é a soma das parcelas vencidas com 12 parcelas vincendas. Não fala 12 especificamente, fala em uma prestação anual, mas o ano tem 12 meses, subentende-se que seria 12. Há quem entenda que seria 13, porque como uma prestação anual na Previdência Social inclui também o 13º, há quem defenda que seria 13, mas eu não defendo essa lógica, essa interpretação. A TNU já se manifestou sobre o tema e firmou em 12 parcelas, que é a quantidade de meses do ano. Então essa prestação anual abarca aí, de certa forma, 12 parcelas, né? Então seriam as parcelas vencidas e não prescritas, todas elas, obviamente não prescritas, né? Aí dos últimos 5 anos, ou seja, a partir da data em que elas deveriam ter sido pagas, você conta aí um prazo de 5 anos. Passou os 5 anos, aí impera a prescrição quinquenal, né? O enunciado 48 do FONAGEF vai dizer o seguinte: olha, havendo prestação vencida,
o conceito de valor da causa para fins de competência do Juizado Especial Federal é estabelecido pelo artigo 292 do CPC, né? Então, é de fato o artigo 292 do CPC que deve servir de parâmetro. Ainda o enunciado 123 do FONAGEF, no mesmo sentido, diz o seguinte: o critério de fixação do valor da causa necessariamente deve ser aquele especificado no artigo 292, parágrafos 1º e 2º do CPC, pois este é o elemento que delimita as competências dos jefes e das varas, né? Então, está aqui exatamente no mesmo sentido do enunciado 48, sustentando que aplica-se o artigo 292, parágrafos 1º e 2º do CPC para apurar o valor da causa. E o que diz o artigo 292, parágrafo 1º e 2º? Diz o seguinte, olha, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, aí tem os incisos, né? Vamos diretamente para o que interessa. Parágrafo 1º diz o seguinte: quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, que é o caso, né, da maioria das ações previdenciárias, considerar-se-á o valor de umas e outras, ou seja, soma-se as vencidas e as vincendas. E o parágrafo 2º diz, olha, o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano. E se for por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Então, se há aí um limite para frente, 5, 6 prestações apenas, obviamente que as vincendas serão só 5 ou 6. Mas se busca uma prestação por tempo indeterminado, que é a maioria dos casos nas ações previdenciárias, aí consideram-se então 12 parcelas que representam aí essa prestação anual. Mas assim, falamos que se consideram as prestações vencidas, não prescritas, não atingidas pela prescrição quinquenal, mais 12 parcelas vincendas. Ótimo. Mas como é que a gente vai calcular esse valor da causa em termos numéricos, né? Primeiro tem que se apurar a DIB do benefício, a data de início do benefício, que é a partir dela que surtem aí os efeitos financeiros. Depois deve-se calcular a renda mensal inicial desse benefício, né, para se chegar ao valor inicial dessa renda. Obviamente que esse valor inicial ele deve ser reajustado no tempo, né, ao longo dos anos. Então você deve fazer também a evolução da RMI, aplicando os correspondentes reajustamentos. Excluir as parcelas prescritas, né, vencidas há mais de 5 anos, realizar a atualização monetária do montante, tem que ser atualizado monetariamente, apurar o valor, obviamente, das parcelas vencidas e não prescritas, também das parcelas vincendas, o valor delas em si, que é de acordo com a RMI e a evolução do reajustamento, né? E somar essas parcelas vencidas e vincendas, e aí você chega assim, seguindo esse roteirinho, ao valor da causa para fins de fixação da competência do Juizado Especial Federal. E aí se pergunta, e se houver pedido cumulativo de dano moral? Né? Então, se houver pedido cumulativo de dano moral, vai se somar o valor, né, que se pretende a título de danos morais a esse valor das vencidas mais as vincendas? Sim, sim. É o que a gente conclui a partir da interpretação do enunciado 114 do FONAGEF, que diz lá, olha, havendo cumulação de pedidos, é ônus da parte autora a identificação expressa do valor pretendido a título de indenização por danos morais, a ser considerado no valor da causa para fins de definição da competência dos Juizados Especiais Federais. Então está claro aqui que deve-se somar também o valor que se pretende a título de dano moral, se obviamente isso estiver sendo pleiteado, né? Se não está pleiteando o dano moral, apenas as parcelas vencidas e não prescritas, mais as parcelas vincendas no limite de 12 parcelas. Outra questão, e se esse valor, ao final que você apurou tudo, ele superar 60 salários mínimos? Bom, se superar 60 salários mínimos, a competência não é do juizado, seria da Vara Comum Federal. Contudo, já se firmou, já se consolidou o entendimento de que é possível sim a parte renunciar ao excedente para se valer do rito célere, né?
do Juizado Especial Federal. Não tão célere assim como outrora, né? Infelizmente, ultimamente tem demorado bastante. Mas, enfim, em tese, né, por ser um rito mais simplificado, seria mais rápido. Então, se a parte quiser se valer do rito dos Juizados Especiais Federais, numa causa que ultrapassou 60 salários mínimos, pode haver a renúncia, sim. Agora, essa renúncia tem que ser expressa, não pode ser tácita. Não é porque ajuizou a ação que aí já está automaticamente renunciado o excedente. Não. Tem que ser expressa e no momento do ajuizamento. É o que se conclui da súmula 17 da TNU, que diz lá, olha, não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal para fins de competência. Não há renúncia tácita. Obviamente que se a juíza, a parte contrária ou o juiz não intima para você realizar a renúncia, né? E passa batido e aí chega a transitar e julgado a ação, a TNU e o STJ já se manifestaram no sentido de que não caberia mais ao INSS alegar que essa renúncia foi tácita ao escolher o rito do juizado. Não. Aí, nesse caso, imperaria a preclusão, né, da matéria e, obviamente, a condenação seria para além desse limite, sem dúvida. O enunciado 16 do FONAGEF também diz lá, olha, não há renúncia tácita nos Juizados Especiais Federais para fins de fixação da competência. Portanto, a renúncia deve ser expressa e no momento do ajuizamento, no início da ação. Outra questão importantíssima no que se refere à renúncia é que não cabe renúncia sobre parcelas vincendas. Isso é muito importante, gente, né? As parcelas vincendas, veja, eu estou falando aqui de apuração do valor da causa para fins de competência, né? Para fixação de competência do juizado. Então, nesse momento, não cabe a renúncia de parcelas vincendas, né? Então, o ato de renúncia não vai alcançar as parcelas vincendas. O enunciado 17 do FONAGEF diz isso, que não cabe renúncia sobre parcelas vincendas para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Federais. Então, em tese, quando você realiza o ato de renúncia no início da ação, para fins de valor da causa e fixação da competência do Juizado Especial Federal, as parcelas que forem vencendo ao longo da ação, ou seja, as vincendas, né, que vão se vencer mais para frente, no futuro, ao longo da ação, não foram renunciadas. A renúncia inicial não alcança essas parcelas, ok? Então, a renúncia inicial só alcança uma coisa, aquilo que ultrapassou naquele momento do ajuizamento os 60 salários mínimos, né? Cheguei a apurar o valor da causa, que são as parcelas vencidas e não prescritas. Somei com as 12 vincendas. O valor total dessa soma superou 60 salários mínimos. Aquilo que ultrapassou os 60 salários mínimos está renunciado, obviamente. Mas esse ato de renúncia não vai alcançar as parcelas que ainda vão vencer, né? Ou seja, as vincendas. Isso está claro no enunciado 17 do FONAGEF. Outra questão, não confundir valor da causa com valor da condenação. Perceba o seguinte, o valor da causa, ele é fixado para fins de determinar a competência do Juizado Especial Federal. A finalidade é essa, né? Se apura o valor da causa, obviamente também tem um outro reflexo, que é servir de base para cálculo de custas judiciais, tudo bem. Mas a finalidade precípua é determinar a competência. Então, essa finalidade é bem específica nesse início da ação. Não se confunde esse valor da causa e ele não tem aí o poder de limitar o valor da condenação no final. Obviamente, né? O valor da condenação é aquilo que o juiz entende no julgamento do mérito que é cabível condenar a parte ré. Então, nós chegamos à conclusão, obviamente, de que esse valor da condenação, por não estar limitado àquele ato de renúncia, ele pode sim ultrapassar os 60 salários mínimos, não há problema, né? O valor da condenação pode ultrapassar 60 salários mínimos, não há o limite de 60 salários mínimos. E como é que a gente chega a essa conclusão? Da leitura do parágrafo 4º do artigo 17 da Lei 10.259, que diz o seguinte, percebam,
Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no parágrafo 1º, e o parágrafo 1º se refere aos 60 salários mínimos para fins de expedição da RPV, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. Então, se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no parágrafo 1º, ou seja, os 60 salários mínimos, aí a gente já vê que pode ultrapassar, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório, sendo facultado à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem precatório da forma lá prevista. Ou seja, a gente percebe aqui que aqui pode sim, no momento da execução, realizar uma segunda renúncia. Perceba, não é aquela renúncia inicial lá para fins de determinar a competência. A renúncia é incidente sobre o valor da causa. Não. Aqui, na fase de execução, da leitura do parágrafo 4º do artigo 17, se percebe que, se ultrapassou os 60 salários mínimos o valor da condenação, e pode estar expresso na lei, o que é que vai acontecer? O juiz deve intimar a parte se quiser receber por RPV e renunciar, né, um segundo ato de renúncia, esse excedente. Pode, não tem problema. Ultrapassou, não quero saber, quero renunciar o que ultrapassou para receber por RPV, que é mais rápido. Beleza? Pode. Se não realiza essa renúncia, que também tem que ser expressa, obviamente, né, será expedido aí um precatório e vai receber pelo procedimento do precatório. Mas pode sim ultrapassar o valor da condenação, ultrapassar os 60 salários mínimos, não há o menor problema disso no Juizado Especial Federal. E aí a parte, em tese, receberia por meio de precatório, caso não renunciasse a esse excedente, né, nesse segundo momento de renúncia. É interessante que a renúncia inicial, aquela feita lá no início da ação, na propositura da ação, para fins de fixação da competência, né, de apuração do valor da causa e fixação da competência, ela não vai alcançar o valor da condenação, ela não compromete o valor da condenação, e isso está claro no enunciado 71 do FONAGEF, que diz o seguinte, olha, a parte autora deverá ser instada na fase de execução a renunciar ao excedente à alçada do Juizado Especial Federal para fins de pagamento por requisição de pequeno valor, não se aproveitando, percebam agora, olha, não se aproveitando para tanto a renúncia inicial de definição da competência. Então está claro aqui no enunciado 71 do FONAGEF que aquela renúncia inicial para fins de determinar a competência do juizado, né, não alcança o momento da execução por ocasião do pagamento do valor da condenação, não alcança. Se esse valor ultrapassa 60 salários mínimos, será pago por precatório, a menos que a parte realize o segundo ato de renúncia, né, para receber por meio de RPV, nos termos do parágrafo 4º, artigo 17 da Lei 10.259 e do enunciado 71 do FONAGEF. Ok, pessoal? Então aqui deixa claro que valor da causa é uma coisa, é para fins de competência. Pode renunciar? Pode. Não tem problema para se valer do rito do juizado especial, caso o valor ultrapasse 60 salários mínimos. Valor da condenação é outra coisa completamente diferente, né? Se ultrapassar 60 salários mínimos, que pode, não tem problema, a parte pode renunciar o que ultrapassar para receber por RPV, e se não quiser renunciar, receberá então crédito por precatório, ok? A partir daí, dessa análise do que tem na legislação, a gente já chega a algumas conclusões de que aqueles entendimentos, né, alguns juízes, infelizmente, firmam o entendimento de que, olha, no Juizado Especial Federal, ninguém pode receber mais do que 60 salários mínimos por conta da renúncia no momento em que você escolhe o rito do juizado lá no início. Essa interpretação não se sustenta, né? Tudo bem que para fins de delimitação da competência se renuncia ao excedente, mas essa renúncia inicial não alcança o valor da condenação no momento lá da execução. Então pode sim receber no juizado mais do que 60 salários mínimos, não haveria problema. Também não se sustenta aquela interpretação que o INSS tenta fazer valer de que quando eu apurei o valor da causa para fins de determinar a competência,
Nele foi incluído o valor das vencidas, né, parcelas vencidas, não prescritas, mais 12 vincendas. Mas renunciou o que ultrapassa 12 vincendas. E aí, caso no final o valor da condenação ultrapasse 60 salários mínimos, o que ultrapassa só pode alcançar essas 12 vincendas. A partir da 13ª vincenda já estaria ali renunciado, por conta daquele ato de renúncia no início. Não, não, não. Esse entendimento também não se sustenta, né? Tá claro no parágrafo 4º, no artigo 17 da Lei 10.259, que não há esse limite, a lei não traz esse limite. Pode sim ultrapassar 60 salários mínimos e mais do que 12 parcelas sem problema, né? E repito, o ato de renúncia no início é apenas para fins de determinar a competência do juizado especial. Não vincula, como está claro aqui no enunciado do FONAGEF, o enunciado 71, ele não alcança, né, o momento da execução, portanto, não alcança o valor da condenação. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês a entenderem essa questão da valor da causa, valor da condenação e renúncia, né? Renúncia inicial para fim de competência e renúncia ao final na execução, caso queira receber valor que exceda 60 salários mínimos por RPV, né? Ok, então curtam aí, compartilhem esse vídeo, né? Não esqueçam disso, é muito importante para a gente. Se inscrevam no canal, quem ainda não está inscrito, e aperte aí, né? Clique no sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos vocês, até o próximo Radar Previdenciário aqui na Rede Previdência. Tchau, tchau, pessoal!